Olá, queridos amigos! Hoje nós iremos fazer uma lembrancinha para o Dia das Mães. Essa não pode faltar na nossa cozinha, muito útil. Eu começo com um molde, que é um prato nessa medida que está aí marcando para vocês. Vou utilizar Etaflon, mas vocês podem usar a manta resinada ou uma manta mais grossa, né, para poder fazer esse trabalho, já que precisa proteger a panela, né, da quentura da panela. Aí eu também vou cortar no meio esse círculo de forro, eu vou cortar o meio, esse é um Oxford. Então vai dar para duas peças, cada círculo vai servir para duas peças. Esse é o tecido principal, é o tricoline. Vocês podem usar o tecido de preferência de algodão. Como a parte de dentro, aí como vai ser para pegar, vocês vão ver para que serve. Então eu posso usar esses tecidos aí. Essa tira vai ser para pendurar, é um retângulo nessa medida. Eu vou dobrar de um lado, vou dobrar do outro lado e vou dobrar o meio para poder formar essa tirinha. Vou passar a máquina. Se vocês quiserem, vocês podem fazer alinhavos, pontinhos de alinhavos à mão, mas eu vou passar a máquina. Aí eu já coloquei as alfinetes para poder marcar. E ali eu já passei a máquina. Aí também eu passei uma costura, a máquina, coloquei aí o tecido principal em cima da manta resinada, ou melhor, da manta da Etaflon, né, que é um tipo de manta também, a manta metálica. Passei uma costura e vou estar dobrando ao meio, justamente para marcar essa medida aí da metade. Tá marcando na metade. Vocês podem marcar com lápis ou fazer um piquezinho. Aí eu vou colocar a tira dobrada ao meio, de um lado da marcação ou do outro. Ou do lado esquerdo ou do lado direito. Vocês escolhem o lado que vocês querem colocar. Ok? E aí vai ficar assim. Eu marquei escolhi o lado direito, passei na máquina. Agora eu vou dobrar e vou estar passando uma costura aí, nessa parte que está aberta, justamente nessa parte reta. Vou passar essa costura aqui, ok? Vou passar a máquina. A mão vai ficar um pouco mais difícil aí, melhor a máquina. E do forro eu vou também passar uma costura, deixando esse espaçozinho aí no meio aberto. Passo de um lado do outro. Vocês vão ver por que eu preciso deixar esse espaço aberto. Vocês vão entender daqui a pouco. Fiquem aí comigo. Bem, acabei de passar a costura aqui ao lado. Então, vou virar para vocês verem como ficou. Vai ficar assim. Vejam. E no forro eu fiz a mesma coisa, como combinado. Deixei um espaçozinho ali no meio aberto, como eu expliquei antes. Mas agora eu vou virar novamente para fazer o próximo passo. Vou colocar o forro aí dentro. Vejam aí, vou colocar o forro, costura com costura, vocês acertam direitinho, com calma, e aí acerta costura com costura aí na borda, vai colocando um alfinete se for necessário e vai passar uma costura nessa borda. Aí eu já passei costura e ficou assim. Então, ficou desse jeito aí a costura depois de feita. E agora vocês vão entender por que ficou esse espaço aberto. O que é que eu vou fazer agora?
E agora é a hora da abertura, né? Vocês vão ver o que, que a gente vai fazer. Então aí tá essa abertura que deixamos. Nós vamos puxar, né, tudo que está na parte lá de dentro, que é a parte direita, o direito do trabalho, nós vamos puxar por aí. Então vamos devagarinho, com paciência, porque o espaço que a gente deixou aí não é muito grande. E nós temos que passar todo o conteúdo, né, todo o direito por aí. Então vamos puxando, passando. Não precisa puxar de uma vez, gente, bem devagar. Essa é a parte da paciência aí que o artesanato exige da gente. Mas a gente vai devagarinho, essa é a melhor parte. É a parte mais gostosa, porque exige um pouquinho, né, da gente. Passamos e esse espaço, esse buraco, né, esse furo, essa abertura, nós vamos ter que fechar depois. Então ficou assim, né? Parte direito, onde está o tricoline, vai ficar para fora e essa parte vermelha é o avesso, a parte de dentro, o forro. Vamos fechar, podemos fechar com pontinhos ou podemos fechar a máquina. Vou fechar essa parte, vou colocar umas alfinetes para poder facilitar o trabalho. Fica melhor para poder fazer os pontinhos ou mesmo para fechar a máquina, tanto faz. E é importante colocar aí um alfinete ou umas presilhas de costura e fica bem organizado, não sai do lugar. Essa é a melhor parte do artesanato, né? O acabamento. Então, vamos fazer uns pontinhos aí, uma bainha que pode ser a máquina ou a mão. Primeiro vamos fechar a abertura. Eu vou fechar com pontinhos invisíveis, só para vocês terem uma ideia de como fazer o pontinho invisível. Mas aqui no nosso canal já tem um vídeo ensinando como fazer esses pontinhos invisíveis. É bem fácil, não tem dificuldade nenhuma. A gente faz um pontinho e de um lado e do outro lado, na mesma direção, faz um outro pontinho e vai pouco a pouco, né? Fazendo. Se quiserem ver o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Então, vocês têm uma ideia e uma noção de como fazer esses pontos. Vocês saem de um lado, coloca a agulha de um lado, aí saiu aí, do outro lado, na mesma direção, vocês vão colocar a agulha e aí, terminando, vocês vão arrematar, como eu estou fazendo aí, e vocês vão ver que chama ponto invisível porque não aparece. São pontos assim bem miudinhos e não vai aparecer a costura. Fica desse jeito. Vendo como os pontos ficam invisíveis realmente? E assim ficou. Aí vamos colocar o forro para dentro e vamos dar esse acabamento aí que pode ser a mão ou a máquina. Eu vou fazer a mão para vocês verem. Entro nessa parte aí distante do local, dou um nó na linha e entro aí. Essa linha é uma linha Clea, linha de crochê, pode ser linha de bordado, pode, eu estou fazendo aí vermelha para destacar, mas vocês podem fazer da mesma cor e vamos fazendo alinhados. Aí é só fazer pontos alinhados, que também no vídeo eu ensino a fazer os pontinhos, é tipo o ponto de fuxico, o mesmo ponto, e aí vai ficar decorativo. E aí fica assim, né? O ponto todo decorado, feito à mão. Se não quiser, como eu falei, pode ser feito à máquina.
E no final vamos arrematar. Fazemos um pontinho bem miudinho, arrematamos, entramos, aí vamos sair adiante. Aí é só cortar a linha, vai ficar um acabamento maravilhoso e aí o ponto não fica aparecendo. Pronto, esse é o acabamento perfeito. Então é isso aí, é um trabalho bem simples e fica muito bonito. Então vocês vão ver agora como é que a gente utiliza essa peça. Olha o resultado, como fica muito legal, gente. Então vocês podem usar para pegar as laterais de uma panela, dá até para pegar a bandeja também. Então foi por isso que eu disse que é algo que não pode faltar, né? A gente passa muita dificuldade quando não tem como pegar uma panela quente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês voltem, que façam. Olha que lindo como fica na mesa, ainda enfeita.